Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o nosso papo vai ser sobre a tão esperada, queda da taxa Selic. E se você se interessou pelo assunto, fique comigo até o final do vídeo, que o assunto vai ser muito importante para nós, investidores. E se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou Alex e nesse canal nós falamos sobre investimentos em geral. Eu dou dicas para você começar a investir tranquilamente. Eu mostro minha carteira de investimento, os meus ativos, o total investido até agora. E peço a você se inscrever no canal, a deixar seu like, a ativar o sininho das notificações, para começar a receber os novos vídeos do canal. E assista o vídeo com a gente até o final também, tá ok? Vai ser muito interessante. Então pessoal, vamos para o conteúdo agora. Agora não é mais previsão, é oficial mesmo, pois o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu nessa última reunião, realizada agora quarta-feira passada, dia 2/8, reduzir a nossa taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 pontos percentuais. Ela estava a 13,75 e agora ficou a 13,25% ao ano. E essa é a primeira vez em 3 anos, pessoal, que o Copom decidiu reduzir a taxa Selic, pois o último corte de juros aconteceu na reunião de agosto de 2020, quando a Selic caiu de 2,25% para 2% ao ano. Aí, em março de 2021, que foi o período do início da crise sanitária no Brasil, o Copom elevou os juros em 12 reuniões seguidas, até atingir a marca de 13,75% ao ano, em agosto de 2022. Daí, desde então, a Selic ficou nesse patamar. Agora, com o início do ciclo de queda da taxa Selic, já se fala em uma Selic de 12% até o final desse ano, de 2023, já que teremos mais 3 reuniões do Copom até o final do ano. Agora eu vou mostrar um gráfico para vocês que mostra o ciclo da taxa Selic, em relação aos 3 últimos governos que tivemos. Bom pessoal, esse é o gráfico que eu peguei para mostrar para vocês, para ver o comportamento da Selic, como que foi nos governos da Dilma, do Michel Temer, do Bolsonaro e agora no atual governo do PT. Então tá aqui, ó, o governo Dilma, que começou em 2011, e foi até 2016. E nesse período, entre julho de 2015 a agosto de 2016, foi onde a taxa Selic, ficou nos patamares mais altos, chegou a 14,25% ao ano, Aí foi quando ela sofreu um impeachment, e por decorrência daqueles rolos lá, das pedaladas fiscais, o rolo que teve na Petrobras, nos atos de corrupção, que todos nós já ouvimos falar, Aí depois disso aí tudo que ela sofreu impeachment, entrou o governo Michel Temer, Michel Temer, e foi quando ele tomou medidas, medidas drásticas para controlar a inflação e começou a baixar a Selic, a taxa Selic, e foi dando resultado. Aí em janeiro de 2019, entrou o Bolsonaro, assumiu o Bolsonaro, e a Selic continuava baixando, chegou nas mínimas históricas de 2% ao ano, aqui ó, ninguém nunca tinha visto esse valor da taxa Selic, e ficou nesse patamar de agosto de 2020 até março de 2021, até mês 3 de 2021, foi quando não dava mais para segurar a inflação, estava muito alta, pessoal. E aí foi quando resolveram começar a aumentar a taxa Selic para controlar e abaixar a inflação, E foi dando certo. Foi dando certo com a Selic, e a Selic chegou a 13,75% ao ano, Porque vocês sabem que a Selic baixa é inflação alta, E Selic alta, inflação baixa. É assim que funciona, E agora no governo Lula começa um novo ciclo de queda, como a Selic estava a 13,75, já começou a baixar agora, mas começa um novo ciclo de queda para incentivar novamente o consumo e aquecer a economia.
Tá bom, pessoal? Esse é um rápido, uma rápida explicação de como a Selic se comporta nos determinados governos, né? Problemas do governo. Tá ok, pessoal? É isso aí. Então, agora eu vou mostrar quais investimentos em renda fixa mais procurados para se investir. Bom, então vamos começar pela aplicação em Tesouro Direto, que existem três modalidades, né? Que é o pré-fixado, o pós-fixado e o Tesouro Direto indexado à inflação, né? Que remunera de acordo com a variação do IPCA, né? Mais uma taxa pré-fixada. Então, vamos começar com o título do Tesouro Direto pós-fixado, que são os ativos que seguem o índice como a Selic e o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Que temos como exemplo o Tesouro Selic, que rende exatamente a taxa de juros do país. Ou seja, a rentabilidade desse título agora passa a ser 13,25% ao ano. Então, aplicações do Tesouro Selic é recomendado para objetivos de curto prazo, ou deixar como reserva de emergência, né? Porque ele tem uma ótima liquidez e corrige o seu dinheiro, não deixando perder o poder de compra, né? Já as aplicações do Tesouro Direto pré-fixado são os ativos que remuneram a uma taxa fixa ao ano. Mas tem um porém, a rentabilidade contratada no momento da compra só é garantida se o investidor carregar o título até o vencimento. Agora, caso tenha que resgatar antecipadamente, esse título pode ser vendido com prejuízo, pelos efeitos da marcação ao mercado. E essa marcação ao mercado nada mais é do que a atualização do valor do título, né? Pelas regras da oferta e demanda. Então, vou dar um pequeno exemplo para vocês verem, né? Mais ou menos como funciona a marcação ao mercado. Imagine vocês um título pré-fixado do Tesouro Direto com rentabilidade de 5% ao ano, com vencimento para janeiro de 2026. E se o investidor resgatar esse dinheiro na data acordada, ele garantirá a rentabilidade, ok? Agora, se o resgate acontecer antes, existe a possibilidade de ter prejuízo, pois o mercado espera que a taxa Selic esteja acima de 5% até 2026. Logo, a demanda por esse título será baixa, ou seja, poucas pessoas vão querer comprá-lo, pois não será vantajoso e o mercado exigirá um desconto, né, para poder recomprá-lo. O contrário também pode acontecer. Se o título oferecer retornos maiores que os praticados no mercado, ele pode ser vendido com lucro. É o que está acontecendo agora, pois ainda existe títulos pré-fixados do Tesouro Direto 2026 com a rentabilidade de 9,98% ao ano, para quem levar o título até o final. E como segundo o Boletim Focus, né, informou que os economistas do Banco Central estão com a expectativa de a taxa Selic ficar entre 8,75% e 8,63% ao ano em 2026, aí nesse cenário ainda se pode ganhar com a marcação ao mercado. E por último, pessoal, vem o título do Tesouro Direto indexado à inflação, né? Que remunera de acordo com a variação do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, mais uma taxa pré-fixada. Mais uma coisa, pessoal, todo investimento em Tesouro Direto tem incidência do imposto de renda, né? Que é cobrado progressivamente, de acordo com o tempo de aplicação. Agora vamos falar também das aplicações em LCIs, LCAs e em CDBs. Os CDBs, Certificado de Depósitos Bancários, são títulos de renda fixa emitidos por bancos. Então, quando você compra um título de CDB, está emprestando o seu dinheiro para o banco, em troca de uma determinada rentabilidade. E os CDBs são atrelados ao CDI, que são os Certificados de Depósitos Interbancários, no qual costuma seguir a taxa DI, que normalmente é de 0,10 pontos percentuais abaixo da taxa Selic. Isso quer dizer que, se a Selic está agora a 13,25% ao ano, o CDB vai te pagar 13,15% ao ano. Os CDBs também têm incidência de imposto de renda e funciona praticamente igual aos títulos do Tesouro Direto, né? Podendo ser pré-fixado, pós-fixado ou misto, né? Tendo uma parte de cada um. Uma diferença que existe entre o CDB e o título do Tesouro Direto é que os CDBs ele tem garantia do FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito, que te cobre até R$250 mil se acontecer algum problema no banco em que você emprestou o dinheiro. Agora, nos títulos do Tesouro Direto, você empresta dinheiro diretamente ao governo, e aí ele é considerado uma das aplicações mais seguras que existe. Então, pessoal, esses investimentos em Tesouro Direto e em CDBs, eles têm incidência de imposto de renda, né? Que
que é cobrado em uma tabela, né, progressiva, de acordo com a duração do investimento. Agora, dentro de um cenário de juros em queda e rendimentos menores nos pós-fixados, produtos isentos de imposto de renda são opções interessantes para os investidores, que é o caso das LCIs, né? Letras de câmbios imobiliários, e das LCAs, letras de câmbios do agronegócio, que são aplicações parecidas com os CDBs emitidas pelos bancos, pois quem investe em LCIs e em LCAs está emprestando seu dinheiro para instituições financeiras, que por sua vez investe esses dinheiros no setor do imobiliário e no setor do agronegócio. E a sua rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada ou mista, né? Com a parcela tanto de pré como pós-fixada. E o indicador que vai mostrar a rentabilidade geralmente é o CDI. E normalmente o retorno de uma letra pós-fixada é de 90% do CDI. E a vantagem de se investir em LCIs e LCAs é que são aplicações que são isentas de imposto de renda, se tornando uma opção, né, para os investidores de renda fixa. Agora, a desvantagem é quanto à sua liquidez, que é considerada uma liquidez baixa em relação aos outros produtos de renda fixa, né? Isso quer dizer que é mais difícil transformar os papéis em dinheiro quando você precisar. Agora, pessoal, vamos falar sobre a renda variável, né? Os investimentos feitos na Bolsa de Valores. Então, com o ciclo de queda da taxa Selic começando, os investimentos em renda variáveis, né, como ações e fundos imobiliários, se tornam bem mais rentáveis. Assim, os investidores que estão concentrados em renda fixa costumam migrar para a renda variável, né, à procura de melhores rentabilidades. Nos fundos imobiliários, a perspectiva é muito boa, como mostra essa notícia agora. Bom, pessoal, aqui está em relação aos fundos imobiliários. Eu peguei essa notícia aqui do InfoMoney, que diz assim: até onde pode ir a alta dos fundos imobiliários com o corte da Selic, né? O potencial pode ser maior do que o do Ibovespa, veja a projeção. Essa analista da XP aqui, a Maria Fernanda Violatti, analisou o retorno médio dos FIIs nos 3 últimos ciclos de queda da Selic, e ganhos superam muito do Ibovespa, tá? Aqui fala: o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu nesta quarta-feira, dia 2, em 0,5 ponto a taxa básica da economia nacional, a Selic, para 13,25% ao ano. O corte do indicador é visto como um gatilho para destravar o valor dos fundos imobiliários. Mas qual o potencial de valorização do produto, né? Antes da reunião, as apostas do mercado variavam principalmente entre cortes de 0,25 a 0,5 ponto. Independentemente do tamanho, o início do ciclo de redução da Selic já seria suficiente para uma valorização relevante nos fundos imobiliários, aponta o relatório da XP, né? Analisando todo o período desde a criação do IFIX, o índice que mede os fundos imobiliários, né, mais negociado na bolsa, percebemos que o desempenho dos fundos imobiliários foi positivo ao longo dos ciclos de corte de juros, confirma. E aqui tem a tabelinha que ela fez aqui. A analista toma como base os ciclos iniciados em agosto de 2011, setembro de 2016 e setembro de 2019, nos quais a Selic foi reduzida em 4,75%, 7,75% e 3,5%, respectivamente. Nesse período, o ganho médio do IFIX foi de 24,7%, como aponta o estudo de Maria Fernanda, né? Então aqui está a data do ciclo, a taxa Selic, o IFIX, Ibovespa e o CDI. Datas do ciclo: o que começou em agosto de 2011 e terminou em outubro de 2012, né? A Selic estava no começo em 12% e no final do ciclo ela ficou em 7,25%, né? Teve uma variação de menos 4,75%. O IFIX, ele começou no início do ciclo e estava a 1.089,1 ponto, né? E no final do ciclo ele acabou com 1.537 pontos, a diferença, aumentou 41%, né? O Ibovespa ficou uma variação de 3% e o CDI uma variação de 11%. Aí no segundo ciclo, que foi de setembro de 2016 a março de 2018, a taxa Selic estava em 14,25%, né? 14,25% no início. E no final do ciclo, ela caiu para 6,5%, variação de menos 7,75%. O IFIX, ele no início do ciclo, ele estava a 1.629 pontos, e no final do ciclo ele passou para 2.190,2 pontos, diferença de 34%.
Ibovespa tem uma variação de 40% e o CDI uma variação de 16%. Agora o último ciclo aqui que ele ficou um pouco abaixo, foi de setembro de 2019 a agosto de 2020. Taxa Selic ela no começo estava 5,5% e no final do ciclo ela ficou a 2%, que foi aquele caso que eu mostrei para vocês, né? Quando o Bolsonaro assumiu, né? A taxa foi lá embaixo, lá depois, no início da crise sanitária, né? E a variação foi de menos 0,3,5%. Aí nisso aqui, nesse ciclo aqui, o IFIX estava no início 2.517,6 pontos e acabou a 2.477,3 pontos, né? Aí teve uma variação negativa de menos 2%. O Ibovespa ficou em menos 2% e o CDI em 3%. É isso aí, pessoal. Essa tabela dos ciclos, né, que ela fez, né? Pra gente ver como é que o IFIX se valoriza bastante, né? Com essa queda da Selic, ok? É isso aí. E essa valorização nos fundos imobiliários já começou, pois a maioria dos ativos já estão com seu P sobre VP lá em cima. Agora vamos falar sobre as ações, né, de empresas brasileiras, como mostra essa outra notícia. Bom, pessoal, agora falando a respeito das ações, tem outra notícia aqui, né? Que fala assim: com a queda da Selic, é hora de voltar a investir em ações na bolsa? Analistas respondem, né? Pesquisa mostrou que a bolsa tende a se valorizar cerca de 26% nos 6 meses depois do primeiro corte dos juros. Varejistas e empresas do mercado imobiliário podem liderar ganhos, tá? Fala assim. E o início do ciclo de corte da taxa Selic, que caiu para 13,25% nessa quarta-feira, reacende a atratividade da renda variável, né? Particularmente os investimentos em bolsa. Com perspectiva que a taxa de juros chegue a 12% no final do ano, analistas dizem que há uma janela de oportunidade para os investimentos em ações. A hora de investir é agora. Apesar de o Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, a B3, já ter se valorizado em mais de 10% desde janeiro, o índice pode subir ainda mais. De acordo com o estudo da XP, que analisou o desempenho de ações nos últimos 20 anos, a Bolsa tem em média valorização de 9,2% nos 3 meses após o primeiro corte de juros. Nos 6 meses seguintes, a alta da média é de 26,6%. A hora de investir em ações é agora, enquanto o mercado ainda está em 120 mil pontos. Todas as vezes que houve queda da Selic, a bolsa andou mais do que na expectativa. Se o mercado já teve essa melhora, com a efetivação da queda de juros, deve andar ainda mais. O investidor tem que aproveitar que muitas ações estão descontadas, né? Valendo menos do que deveriam. É isso aí, pessoal. Sobre as ações é isso aí. A gente sabe que agora vai ter bastante empresas, né? As empresas valorizam bastante. Como a gente estava falando, a queda dos juros, né? Faz com que as empresas, né? Em primeiro, a dívida delas, né? Cai, né? Elas conseguem pagar mais fácil, porque os juros caindo, as dívidas também tudo, né, calculado através dos juros, a taxa da inflação. Então a inflação caindo, os juros caindo, as suas dívidas também abaixam, né? Ficam mais baratas para ela, no caso, tá? E elas também têm como emprestar mais dinheiro, mais fácil, né? Emprestar dinheiro no banco a juros mais baixos para investir nelas mesmas. Então é por isso que a queda da Selic influi em tudo isso aí, para as empresas se valorizarem, né? As suas ações ficarem mais valorizadas na bolsa de valores. Tá ok, pessoal? É isso aí a respeito das ações. Bom, pessoal, mais uma coisa. Os ativos que eu falei aqui, tanto de renda fixa como de renda variável, nenhuma recomendação de compra, pessoal. Como eu falei antes, para você começar a investir tanto em renda fixa como em renda variável, tem que primeiro ver o seu perfil de investidor e estudar, né, com mais profundidade o ativo que você quer comprar, né, o ativo que você quer investir. Tá ok, pessoal? É isso aí.
Então, como podemos ver, a renda variável ficou bem mais atrativa do que a renda fixa, né? Mas como eu falo sempre, comece a ganhar dos dois lados, né? Fazendo aplicações tanto em renda fixa como renda variável, né? Assim, diversificando a sua carteira de investimentos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado e entendido como que está sendo essa mudança nos investimentos, né? Com o começo do ciclo de queda da taxa Selic. Então, pessoal, peço mais uma vez, se gostaram do assunto, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações para começar a receber os novos vídeos do canal. E deixe nos comentários se por acaso já investe em renda fixa ou renda variável. Tá ok, pessoal? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.